E se as ruas estão infestadas de cães raivosos, que diremos de uma polícia que em vez de amarrá-los vai primeiro investigar quem são seus donos? O banditismo não é uma estrutura, uma instituição monárquica em que, cortada a cabeça, o corpo inteiro vem abaixo. É um ser caótico e proteiforme, capaz de reorganizar-se instantaneamente de milhões de maneiras diferentes, por milhões de artifícios imprevistos. Logo, é utópico pretender liquidá-lo em bloco, atacando-se somente os centros de comando. Ele tem de ser combatido no varejo, bandido por bandido, rua por rua, bala por bala. Aqui ocorre exatamente como em certas doenças que, uma vez instaladas, já não se pode atacar suas causas profundas antes de eliminar seus efeitos e sintomas mais imediatos e perigosos. O médico que, diante do doente diarreico por má alimentação, tratasse de remover primeiro as causas, alimentando o doente antes de suprimir o sintoma imediato, obteria um único resultado seguro: a morte do paciente. De outro lado, é somente a demagogia mais estúpida que pode pretender eliminar o banditismo mediante passeatas e protestos, como se assaltantes e sequestradores fossem colarinhos brancos ciosos de sua imagem respeitável. Tudo isso revela uma recusa obstinada de enfocar o problema do banditismo no plano em que ele se coloca, que é obviamente de ordem policial-militar, e um desejo obsessivo de encará-lo pelo viés político, um terreno onde nossa intelectualidade se sente mais segura mas que está longe daquele onde o problema reside. 4. A maldade que se legitima sob a alegação de lutar por uma sociedade justa é a essência mesma da moral socialista. Quem quiser saber mais a respeito, leia Os Demonios de Dostoevsky, que descobriu a natureza dessa perversão quando ela estava ainda em germe. 5. Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society. A Study in Ethics and Politics, New York, Scribners, 1960, 1 St. ed. 1932. 6. Documento citado em William Wake, Camaradas. Nos arquivos de Moscou. História secreta da Revolução Brasileira de 1935, São Paulo, Companhia das Letras, 1993, pp 55-56. 7. Um episódio célebre dessa epopeia teve como herói o poeta Carlos Drummond de Andrade, secretário do Congresso Nacional de Escritores, que teve de defender a pontapés as atas do encontro para que não fossem roubadas pelos comunistas interessados em falsificar o resultado das eleições para a ABD. 8. O escritor Antônio Calado, ao ler estas linhas, teve um acesso de cólera e escreveu ao JB protestando contra a publicação do meu artigo, no qual apontava 3 pecados infames: primeiro, ser assinado por um ilustre desconhecido; segundo, errar na qualificação dos objetos roubados, que na verdade não eram quadros, mas instrumentos ópticos sem grande valor; terceiro, não entender o sentido irónico da citação de Proudhon. Saltando sobre a primeira acusação, que era tola demais, respondi que, primeiro, os objetos roubados poderiam ter sido meias, ou tacos de bilhar, que não faria a menor diferença para o meu argumento; segundo, a ironia, se alguma houvera, fora antes involuntária. Calado, vendo desmascarada a ambiguidade de sua atitude ante a violência carioca, e não tendo o que opor aos meus argumentos, se apegara a detalhes bobos no intuito de me desmoralizar. Passados alguns dias, a colunista Joyce Paskowitz, na Folha de S. Paulo, informava que, do alto de seu Chateau Surme numa praia baiana, Caetano Veloso estava indignado com minhas acusações à intelectualidade, como se espumar de raiva fosse uma refutação. O Globo, por sua vez, trazia uma declaração do antropólogo Gilberto Velho, que condenava sumariamente o meu artigo, dispensando-se de alegar alguma razão para tanto, talvez por julgar que sua opinião é autoprobante, e aproveitava para falar mal do meu livro Uma Filosofia Aristotélica da Cultura, que, surpreendentemente, admitia não ter lido. A completa irracionalidade destas 3 reações é a melhor comprovação de que a tese de o imbecil coletivo, lamentavelmente, está certa: algo no cérebro nacional não vai bem. 9. A Polícia Federal perdeu todo o seu potencial de atuação. O contrabando liberou geral em todas as fronteiras. Milhares de inquéritos prescrevem nas delegacias da PF, por descaso e falta de pessoal, aumentando a impunidade. O quadro, delineado pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, Crime e Governabilidade, Jornal do Brasil, 14 de novembro, 1994, é perfeitamente exato. Mas, se o professor diz a verdade genérica, oculta a específica. A decadência da Polícia Federal coincide com a sua infiltração maciça por agentes do PT e da CAT, que transformaram esse órgão repressivo numa máquina de agitação incapaz de cumprir seus deveres legais mas capaz de intimidar o governo com greves, passeatas, badernas, ameaças e rojões disparados contra as vidraças dos ministérios. Armando a Polícia Federal contra as autoridades, a agitação petista desarma a, e PSO facto, contra o banditismo. Como não convém dizer isto, o professor acusa genericamente o governo por um descalabro policial do qual o governo é, na verdade, a vítima.
Não é de hoje que a esquerda recorre ao expediente de provocar a desordem para em seguida acusar o governo de não manter a ordem, jogar sobre o governo. As culpas da esquerda parece ser de fato a estratégia mental do professor. O crime organizado e as quadrilhas puderam assumir o controle de muitos espaços somente com o assentimento de vários escalões do poder público. Os governos estaduais não desarmam as quadrilhas porque não convém aos interesses de vários grupos incrustados dentro do aparelho de Estado ou em grupos sociais que lhes dão base política. O professor não esclarece que grupos são esses. O modo vago e impreciso de falar deixa no ar a impressão de referir-se a algo já sabido e pressuposto, a um lugar comum. Grupos incrustados no aparelho de Estado é uma expressão que designa corriqueiramente os banqueiros, os senhores do capital, os empreiteiros, os políticos de direita que deram apoio à ditadura. Será destes que o professor está falando? Não pode ser. Não existe a menor notícia de uma ligação entre essa gente e os bandidos do morro. Mas os grupos que têm efetivamente essa ligação o professor não pode citar pelos nomes, pois são grupos de esquerda, são os ex-guerrilheiros e algumas velhas lideranças do tempo do janguismo, que após o exílio se refizeram na política com a ajuda dos bandidos e agora continuam incrustados no aparelho de Estado. Acusar estes grupos não fica bem, seria dividir as forças da esquerda, coisa que um gentleman como o professor Pinheiro jamais se permitiria. Então ele prefere falar vagamente, de modo que, pela automática associação de ideias, a má impressão acaba indo para o lado da direita e da elite, que obviamente não inclui a inteligência. O professor não esconde seu intuito de desmoralizar o trabalho das Forças Armadas, libertemo-nos da fantasia de coreografias bélicas inúteis. E oferece, em lugar da fantasia, a solução real, científica: a participação das Forças Armadas deve ser submetida ao Comando Civil. Qual Comando Civil? O do governo estadual que, por omissão e cumplicidade, gerou o atual estado de coisas. Ou o governo federal que, determinando a intervenção das Forças Armadas, já está comandando o processo. Entre o absurdo e a redundância, a proposta do professor permanece indefinida. Indefinida, mas nem tanto. Linhas adiante ele finalmente abre o jogo. No Rio de Janeiro é impensável pensar em realizar alguma iniciativa consistente sem a participação das entidades que compõem o Viva Rio. Eis aí o segredo: o comando da luta contra o crime não pode ficar com as Forças Armadas nem com os governantes civis eleitos, estaduais ou federais, tem de ser transferido para as entidades autonomiadas, representantes da sociedade civil, isto é, em última análise, para a inteligência. Meu Deus, será que neste país todo mundo só discursa pro domo sua? A mentalidade atávica, que mais teme a hipótese superada do militarismo do que a ameaça real e presente da delinquência armada, acaba reinterpretando a situação de acordo com a ótica dos interesses de seu próprio grupo, tomados como mais urgentes e importantes do que as necessidades da população, em vez de ajudar na luta de um povo contra o banditismo. Vamos desviar nossas energias para o velho conflito entre a inteligência e os militares, um episódio já encerrado da história, que o professor Pinheiro pretende ressuscitar em prejuízo das tarefas de hoje. Olhando o presente com os olhos do passado, ele mostra que está menos interessado na luta contra o crime do que em assegurar, nela, um posto de comando para a casta a que pertence, que ele pressupõe ser mais confiável do que as Forças Armadas ou do que o governo federal eleito. A inteligência é a mais corporativista das corporações. 10. Foi isto realmente o que acabou por acontecer, poucos meses após a publicação deste artigo no Jornal do Brasil. Leia também. Se ainda falta algum detalhe para você entender tudo sobre o caso, você o encontrará nesta mesma homepage, em As Esquerdas e o Crime Organizado. Apêndice de A Nova Era e a Revolução Cultural.